Brilhou a estrela dele mais uma vez. Esse goleiraço que tá sempre salvando o Atlético, goleiro Everson, foi destaque da partida. E é do Atlético que a gente fala a partir de agora. Que jogo difícil. O Atlético não fez uma boa partida. Um time desligado dentro do campo, uma expulsão desnecessária do Cissé logo aos 4 minutos. O Juventude sai na frente de pênalti, amplia o placar. O Pacini, né, sai do banco para fazer o gol que garantiria pelo menos a disputa dos pênaltis. E lá nos pênaltis, você sabe, é chover no molhado, né? Everson brilhou mais uma vez. Com mais detalhes, comentarista Ale Oliveira. Bem, amigos, o tiro de meta, que classificação sofrida do Atlético, hein? Perdeu por 2-1 pro Ceará no tempo normal, como havia vencido na Arena MRV por esse mesmo marcador. A decisão acabou indo pros pênaltis e lá o Everson, mais uma vez, e sempre o goleiro do Galo, acabou prevalecendo, fazendo 2 defesas importantes e depois ainda marcando o gol de pênalti que deu a classificação para as oitavas de final pro Atlético. Mas o jogo do Galo foi muito ruim, algumas escolhas do Eduardo Domingues que não foram vitoriosas, né? Acabou deixando no banco, por exemplo, o Michael, o Coelho, e o time não conseguiu se encontrar, principalmente porque logo no início da partida o Cissé, que foi uma das novidades do Atlético para esse jogo entre os titulares, mas o Cissé foi expulso logo no início do jogo, pênalti para o Ceará. O Ceará então teve no início de partida dos sonhos, né? Porque ficou com um jogador a mais e já com 1-0 na cobrança de pênalti muito bem executada. E o Galo teve que se defender, tomou o segundo gol, mas no finalzinho o Pacini, né, que entrou no lugar do Renan Lodge, acabou marcando o único gol do Atlético que possibilitou a decisão por pênaltis. E lá não tem como vencer o Everson, viu? É verdade, viu, Ale? Não tem como vencer o Everson na disputa dos pênaltis. Ele salvou o Galo e se salvou também ali. Foi o único que salvou, né, dos jogadores do Atlético, porque o Galo fez um jogo muito ruim. Tem que abrir o olho para a sequência. Copa do Brasil, a cada fase vai ficando mais difícil. Ontem, muita desatenção, principalmente nos minutos iniciais, por parte dos jogadores do Galo. Mas bora falar do que deu certo, do que sempre dá certo, que é o goleiro Everson, que brilhou mais uma vez, defendeu cobranças, fez o pênalti da classificação. Ele sempre chama a responsa nessas horas. Não é isso, repórter Cláudio Rezende? Bom dia. Bom dia a você também, a todos do tiro de meta. De novo, brilhou a estrela do goleiro Everson, que na noite desta quarta-feira se tornou o recordista de número de jogos pelo Galo na competição, na Copa do Brasil, ultrapassou o ex-goleiro Vitor com 36 partidas e de novo brilhou a estrela dele, defendendo 2 pênaltis na decisão e ainda marcando o gol da classificação atleticana. O Galo que garantiu o Pix, 3 milhões a premiação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Muitos detalhes a serem resolvidos, porque no sábado, duelo em casa, Campeonato Brasileiro, que está muito embolado, o Galo recebe o Mirassol na Arena MRV. Para esse jogo, ainda dúvidas médicas, Bernard Juan e Gustavo Scarpa, além do meio-campista Vitor Hugo, todos eles estão no departamento médico. Delegação do Galo retorna hoje para BH. Você tava aí só esperando, né, Cru-Cru? Você tava aí só esperando, né, Diogo Medeiros? Como a primeira vez que me manda superchat, esse fio das unhas me manda superchat, tava aí, né? Agora você vai dormir, você gravou e não vai usar nada, tá bom? Porque o Galo passou. Mas, é lógico que a gente fica brincando, né? Mas faz parte, né? Tava certo também, porque a gente namorou e muito com essa eliminação, conseguimos a classificação e vamos enaltecer, eu vou enaltecer muito um jogador hoje. Beleza, o Cassierra foi lá e deu passe, beleza, mas eu vou enaltecer hoje um jogador. Pacini, qualidade, garoto de 17 anos, porque vários jogadores de 30 e tantos aí não assumiram a bronca. Um jogador de 16, 17 anos teve qualidade, competência e nos colocou na próxima fase. Então, parabéns, viu, Pacini?
pela qualidade e, diferente de muitos no Atlético, você no momento, na única oportunidade que a gente teve no jogo, única, ele não arregou. Foi sujeito homem, foi lá e resolveu pra gente. Então, parabéns, é o único que eu vou livrar. E eu sigo, falei, independente do que acontecer, fora Paulo Brax, fora Barba. O que ele fez hoje na escalação é inadmissível. E esses jogadores, o que eles estão fazendo também, não dá mais para aceitar. Mas, por mim, fora os dois. Se tivesse que escolher, fora Brax. Tá? Chega também. É inadmissível o que aconteceu hoje. A gente está classificado pelo Pacini, por Deus, não sei. Porque foi um chute a gol que nós tivemos. Uma finalização na partida inteira. E graças a Deus, nessa finalização, a bola entrou e a gente conseguiu classificar nos pênaltis. Mas é um vexame o que aconteceu. Foi uma vergonha o que aconteceu, né? Então, assim, se as coisas não mudarem muito para o meio do ano, sim, nós vamos cair para a segunda divisão. Porque esses jogadores, eles conseguem colocar a gente lá com muita tranquilidade. É só ver o que eles fizeram contra o 14º da Série B, que estava em crise. A Galo avança, que coisa, Ale Oliveira! Você sabe que pra quem já foi pra Fortaleza, tem aquelas dunas lá e tem o passeio com emoção ou sem emoção. Sabe? Normalmente, inclusive, é um menino menor de idade que dirige o bug. Uhum. E aí se você fala, eu quero com emoção, aí vai o Galo e vai pra lá e elimina o Ceará. Que coisa maravilhosa. Futebol é a melhor coisa para se fazer de roupa, o Cirilo. Pode pegar qualquer roteirista de qualquer filme aí que você pega o Spielberg aí deles, mas não vai achar uma coisa parecida com o futebol. Realmente foi o primeiro e o único chute no gol, no alvo. O Marques lembrava, né, aquele do Pacini, que é um herói improvável também, né, porque você não vai imaginar que o menino vai entrar no lugar do Lodge, que é um dos principais jogadores do time, não estava jogando bem, e vai dar o único chute a gol do Galo e também vai dar a possibilidade de ir pros pênaltis. Aí foi pros pênaltis, a gente até falava, né? Os caras têm medo eu tenho medo, eu não vou bater pênalti, eu tenho medo do Everson, pô. Você tá brincando. O homem é um monstro. Um homem é um monstro. Então, realmente, você falou aí que não precisava, né? Mais uma derrota fora de casa. Eu acho que tudo, para quem é inteligente, eu tenho certeza que a comissão técnica do Atlético e muito aprendizado de fazer escolhas, sabe, de fazer economias na parte física na temporada e entender a importância de cada jogo, que cada jogo tem o seu peso, tem a sua relevância, inclusive esportivamente, mas também financeiramente. Então o Atlético hoje não tinha muita saída, né? Mas aí, na base da vontade, da garra, da determinação, conseguiu levar essa partida para as penalidades, e aí nos pênaltis é até covardia. Eu até sugiro aí para a CBF, viu, Cirilo? Se em algum outro momento, agora a partir das oitavas de final, das outras fases aí, se alguém for para a disputa de pênalti com o Atlético contra o Everson, tem o direito de se retirar. Para não, sabe, não, para todo mundo ir para casa mais cedo e tal, porque o Everson é um monstro, viu? E eu até já vou me antecipar pedindo desculpa pro Pacini, que deve estar muito feliz hoje, deve estar numa noite, de realização, né? Mas não, o Everson é brincadeira, o Everson é piada, também na disputa de pênalti. Vamos lá, Ale Oliveira, conversar mais sobre o jogo. O Barba Domingues dizendo de problemas defensivos durante toda a partida e no fim das contas o Atlético se manteve tranquilo mesmo jogando mal. Enfim, fato é que jogou mal pra caramba, né, Ale? Muito mal, claro que condicionado com a expulsão, né, do Cissé, muito precoce, não tinha muita saída. O que ele poderia ter feito perdendo de 1-0 com um jogador a menos, um resultado que levaria a partida para as penalidades, ele poderia ter reagido mais rapidamente, né? Tentando remontar a equipe. Por quê? O Ceará vindo para cima, nessas condições que eu citei, ele tinha em campo o Cassierra, o Renier e o Minda jogando como ala pelo lado direito.
é muito difícil para você conter, por mais que o Ceará atravesse aí os seus problemas, tenha as suas limitações, não tem como, com 3 atacantes, sendo que um você colocou na lateral, com um jogador a menos, como estava o Galo naquele momento, assim, o gol foi questão de minutos, e poderia ter saído mais. E aí só depois disso que ele foi mexer, que ele colocou o Natanael na lateral direita, aí acomodou o Alan Franco junto com o Pérez ali na proteção, fez uma linha com 4 homens, né? Porque daí ele conseguiu colocar com o Cassierra lá na frente, ele conseguiu colocar o Minda, o Pérez, o Franco e o Coelho, já deu uma cara diferente, o time já marcou mais e tal, já foi se equilibrando. No segundo tempo ele tirou o Lodi, que estava muito cansado, a gente até conversou no intervalo, lembra? Eu falei, o problema não é só a turma que ele deixou no banco, por exemplo, o Michael e o próprio Coelho que entrou no decorrer do jogo. O problema é que os caras estão cansados, porque, por exemplo, o Renan Lodi, ele saiu jogando contra o Juventude. O Michael saiu jogando contra o Juventude. O Coelho não saiu jogando porque ele estava indisponível, ele estava machucado, ele estava no departamento médico. Mas o Franco saiu jogando, o Cassierra saiu jogando, o Minda saiu jogando, o Michael Franco eu falei, o Renan Lodi eu falei, o Tressode que é titular. Assim, a questão do desgaste que ele respondeu pro Paulinho, todo mundo sabe. É impossível você jogar as 3 competições com o mesmo time. É impossível você jogar. Tanto que o Lodi não conseguiu jogar hoje. Ele entrou em campo, mas não conseguiu jogar. Tanto que o Michael ele não colocou pra jogar. Só que na hora de escolher, Cirilo, entre uma partida da fase de grupos da Copa Sul-Americana e uma partida decisiva da Copa do Brasil fora de casa, você não tem nem que pensar. Você não tem nem que pensar. Então você fazia uma poupança contra o Juventude que nem deu certo, né? Que empatou o jogo. E o Atlético é o último colocado do seu grupo, que é um grupo doente. Não é que se fosse um grupo ruim, o grupo do Atlético na Sul-Americana, a gente fez o sorteio aqui. É um grupo doente. Então não deu certo a estratégia, ele desgastou os caras e por muito pouco, mas por muito pouco não pagou um preço caríssimo. Talvez até pudesse ser a despedida dele. Porque ia ser difícil até para argumentar, né? Eu sou um cara, por exemplo, que defendo a sequência do Eduardo Domingues com as ressalvas que eu acho que é nossa obrigação fazer aqui. Mas o Atlético tá 1 ponto da zona do rebaixamento, o último colocado do seu grupo, que é um grupo muito fraco na Sul-Americana, e se é eliminado de forma precoce da Copa do Brasil, é difícil para você defender. Jogando nada, né? É difícil para você defender. Então, assim, as escolhas, e a gente falou muito isso na jornada, no início da jornada, as escolhas, as apostas. Na Sul-Americana, põe essa turma para jogar, principalmente, Cirilo, porque foi depois do Clássico. Então, depois do Clássico, além de, evidentemente, os jogadores titulares, os caras que jogaram o Clássico e jogaram muito bem, os caras estão esgotados física e mentalmente, você não gasta isso deles, né? Você não joga fora tudo que eles conquistaram no Clássico, né? Que não foi só os 3 pontos. Foi a confiança, sabe? Foi mostrar até pros reservas, tá vendo como que se joga a bola? E botar esses caras contra o Juventude. Botar os caras pra jogar. Bota aí o Dudu, bota o Scarpa, bota o Alexander, aí bota o Vitor Hugo, que agora eu não sei que ele se apaixonou pelo Vitor Hugo, meu Deus do céu, zagueiro. É um problema ter jogador ruim no elenco, né? Nossa senhora, meu. Mas enfim, aí ele fez a escolha de jogar com o time titular, que é quase uma exceção. Você pode pegar aí todos os representantes brasileiros na Sul-Americana, você vai ter dificuldade para achar um time que jogou com o time titular nessa fase de grupos. E aí, uma hora chega a conta e chegou hoje. E entre as escolhas dele, de botar no banco, e os caras que estavam cansados que tiveram que sair. Mas no final das contas, foi o que ele falou lá, deu tudo certo, mas que sirva de aprendizado, que todo mundo entenda as situações, porque na Sul-Americana tem uma questão que é muito importante, né? A maioria dos times brasileiros tentam ser eliminados, mas não consegue. Eu falei aqui que o Galo é o último colocado do seu grupo. Você quer apostar que o Atlético vai classificar? Você quer apostar comigo que os 2 jogos como mandante o Atlético vai se classificar? Vai pra aquela... Como segundo, né? Isso. Pelo menos como segundo. Vai pra aquele limbo lá que ele foi no ano Playoff passado, pra jogar mais 2 jogos num calendário
Adiar jogo do brasileiro. Nossa senhora. Mas vai classificar porque o time brasileiro não consegue ser eliminado. Ele tenta, mas não consegue. Mas daí coloca os outros caras pra jogar. Prioridade. Campeonato Brasileiro, 1 ponto acima da zona do rebaixamento. Copa do Brasil. Campeonato que paga um dinheirão, que leva pra Libertadores, que a partir de agora praticamente só vai ter jogo bom. E aí, se sobrar alguma coisa, você vai na Sul-Americana. É isso aí, massa. Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Agradeço a todos pela companhia. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Você curtiu o vídeo, deixa o like, dê essa moral aí pro canal, tá? Não esquece não. Tamo junto. Ei, você que tá chegando agora, não conhece o canal e não se inscreveu, eu já deixo o meu convite para você, pega o embalo, se inscreva no canal e deixa o seu like para dar aquela força pro canal, tá bom? Lembre-se, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade aqui no canal sobre o Galão da Massa, tá bom? Então verifique se você está inscrito, preste atenção antes de sair do vídeo se o sininho de notificação está ativado e não esquece de dar aquela moral pro canal, deixa o like, tá bom? E você que assistiu o vídeo até aqui, deixa aí, fique à vontade para deixar sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá no espaço de comentário do canal. E você que assistiu a partida do Galo, deixa aí a sua análise, comentarista. Deixa a sua análise sobre a partida do Galo, o que vocês acharam da atuação de cada jogador. Porque o Galo se classificou com uma derrota. Mas se pararmos para pensar em uma outra visão, o Galo praticamente ele foi, em outras palavras, eliminado, vamos dizer assim, porque foi uma derrota. O que passou o Galo foi 1 ponto a mais que ele já tinha, 1 gol a mais. Então foi empate, foi para os pênaltis mais uma vez. O Everson brilha aí e salva o Galo como sempre salvou, né? Meu Deus do céu, esse cara é demais. Enfim, deixa aí o seu comentário, tá? Fique à vontade, esse canal foi feito para atender todos vocês, torcedores do Galo. E vocês participando, o YouTube entende que a notícia está sendo relevante para os torcedores do Galo e ele indica esse canal para mais torcedores do Galo e fazendo desse canal gigante. E é isso que a gente busca e é isso que a gente espera de vocês, essa força aí, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela preferência de vocês estarem aqui conosco. A gente sabe que tem muitos canais que falam sobre o Galo e vocês estão aqui com a gente, então muito obrigado. Esperamos que vocês permaneçam aí com a gente nesse canal. Tamo junto, vou ficando atento aí às notícias. Qualquer novidade a gente volta e coloca aqui pra vocês, tá bom? Um forte abraço, massa, tamo junto e até a próxima. Fui!